Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar então com o conteúdo do caderno 1, tá? Estamos quase terminando, está faltando apenas 2 tópicos. O primeiro tópico a gente vai falar hoje, que é sobre o cálculo do volume de uma figura, tá? A gente já trabalhou no 6º ano com área e volume de algumas figuras, então primeiro a gente precisa saber o que é a área e o que é o volume. A área é quando a gente pega uma figura plana, por exemplo, um quadrado, apenas a face do quadrado, e descobrimos quanto cabe apenas naquela superfície, naquela face, tá? O volume não. O volume a gente tem uma figura em 3 dimensões, ou seja, uma figura com profundidade, e aí a gente pega essa figura e nela sim a gente faz o cálculo do volume, a gente precisa descobrir quanto cabe dentro. Então, por exemplo, hoje nós vamos ver 2 figuras básicas para calcular volume, que é o cubo e o paralelepípedo. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para calcular? O que é importante você saber de um para o outro? O cubo, ele tem todas as suas faces quadradas, ou seja, todas as medidas são iguais. Então, ele tem a base, que a gente chama de aresta, ele tem a altura, que nós chamamos de aresta também, porque é igual, e ele tem a profundidade, que também é A. Então, quando a gente calcula o volume desse cubo, a gente precisa multiplicar as 3 dimensões, ou seja, A vezes A vezes A. Como todas as medidas são iguais, porque se trata de um cubo, você pode resolver sem ser multiplicando as 3 medidas iguais, pegar a medida do lado e elevar a 3, fazer ao cubo. Tudo bem? E quando a gente fala de paralelepípedo, a gente não tem essa função de poder elevar ao cubo. Por quê? Porque tem medidas diferentes. Nós temos a base, que é uma medida. Nós temos a altura, que é outra medida. E nós temos a profundidade, que é uma outra medida. Então, quando a gente faz o cálculo do volume do paralelepípedo, a gente precisa multiplicar as 3 medidas. Então, A vezes B vezes C. Como são medidas diferentes, a gente não pode elevar ao cubo, tudo bem? Aí fica só a multiplicação. Tudo bem, gente? É bem tranquilo esse conteúdo, ok? Eu vou colocar para vocês um exemplo, por exemplo, do cubo. Se nós temos um cubo de medida 2, então eu sei que aqui é 2, a altura é 2 e a profundidade também é 2. Então, na hora de calcular a área dele, o volume, nós vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui no caso, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O que é importante lembrar, quando a gente fala de volume, a gente tem a unidade de medida. Por exemplo, as unidades de medida de comprimento, metro, centímetro, milímetro, quando vira área, a gente tem que elevar ao quadrado, porque são 2 dimensões, e quando é volume, a gente tem que elevar ao cubo. Então, se aqui são 2 centímetros, o resultado final é 8 centímetros cúbicos, tá? Não precisa resolver a potência, esses centímetros cúbicos é apenas a unidade do volume, tudo bem? Para saber se você está em metros, se você está em centímetros, se você está calculando em milímetro, tá? Um outro exemplo, gente. Se nós tivermos, então, um paralelepípedo. Supondo que a base desse meu paralelepípedo é 5, a altura 2 e profundidade 3. Então, como é que a gente calcula o volume desse paralelepípedo? 5 vezes 2 vezes 3. Base vezes altura vezes profundidade, tudo bem?
Então, vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. 30 o quê? Se aqui estiver em metros, por exemplo, nós teremos a resposta, então, em metros cúbicos. Tudo bem? E é basicamente esse o nosso conteúdo. Tudo bem, galera? O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês realizem os exercícios da página 109, 110 é conteúdo, 111 e 112, tá bom? São exercícios que envolvem volume. Os exercícios da página 109, eles são mais simples ainda. Ele, na verdade, ele quer que você apenas descubra quantos quadradinhos tem dentro da figura desejada. Então, é só fazer a contagem e você pode utilizar também a formulazinha de volume para saber. Tudo bem, galera? Então, página 109, 111 e 112, ok? Beijos e tchau, tchau!